nesse vídeo aqui eu vou trazer um pouquinho sobre cada religião. Eu destaquei aqui meia dúzia de religiões que são mais comuns, né, no mundo como um todo. E eu quis trazer aqui umas diferenças entre umas e outras. Por quê? Porque eu sempre fui muito curiosa e eu sempre questionei se existe uma única verdade. Então, em certos momentos, eu tinha medo de acreditar em outra coisa, eu tinha medo sequer de pensar em alguma outra coisa e ser castigada. Por quê? Né? Porque a gente aprende aquele conceito de certo e errado, né? Que vem da nossa educação, vem da doutrina lá que a gente segue. Então, eu tinha medo de pensar algo errado, de ser castigada. Mas aí, né, de um tempo pra cá, eu venho me questionando se existe um único conceito correto. Então eu quis pesquisar um pouquinho de cada religião, de umas religiões mais importantes no mundo e trazer aqui algumas características dessas religiões. Então eu fiz isso como curiosidade para mim há algum tempo e hoje eu quero passar isso aqui nesse vídeo para que fique registrado, para você também que eventualmente tenha essa curiosidade. E qual é o intuito disso? É que a gente reflita sobre, será que existe uma única verdade no mundo? Se cada povo acredita num tipo de conceito, acredita em algum credo específico, será que todos os outros estão errados? Então, é essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo, para a gente pensar que nós não somos donos da verdade e que às vezes a gente tem que se abrir, abrir a nossa cabeça, a nossa mentalidade para outros conceitos. A gente tem que sempre questionar aqueles conceitos que foram ensinados para nós. Né? Será que esses conceitos ainda me servem? Será que eles são úteis? Será que pode existir um outro tipo de conceito? Então, por isso eu vou trazer aqui alguns pontos de algumas religiões. E eu trouxe aqui, então, a minha colinha que eu fiz aí algum tempo atrás. E a primeira religião que eu vou falar aqui é o budismo. O budismo, ele nasceu no Nepal e ele prega o alívio do sofrimento. E ele prega, então, a meditação e a yoga para a gente se concentrar, para a gente se centrar e eliminar esse sofrimento. E eliminar também o desejo. Esses povos, eles acreditam em reencarnação. Essa religião, né, ou essa teoria, né, enfim, nasceu antes de Cristo, nasceu no século VI. E quem foi, assim, a grande pessoa desse movimento foi o Siddhartha Gautama, que foi o Buda, né? Depois a gente tem o hinduísmo. O hinduísmo, ele é bem parecido com o budismo, porém eles acreditam em algumas divindades. O budismo, ele não acredita em divindade nenhuma, ele só acredita mesmo, né, na sua purificação, na limpeza, né, limpeza dos desejos, limpeza do sofrimento. Já o hinduísmo, eles acreditam em divindades, né, em deuses. Ele é a religião oficial da Índia e eles não têm um livro sagrado, assim como a gente tem aqui no Brasil, né? A Bíblia, os hindus não têm um livro sagrado, mas eles usam os ensinamentos védicos, que são ensinamentos, né, muito antigos da Índia. E essas divindades que eles, né, cultuam, que eles adoram, são os deuses Krishna, Shiva, Brahma, Vishnu e Ganesha. E eles acreditam em reencarnação. Depois a gente tem o judaísmo. O judaísmo, eles acreditam em Deus. E eles são monoteístas, né? No hinduísmo, eles acreditam em vários deuses. Então, eles são politeístas. E o judaísmo, eles acreditam em um único Deus. E eles entendem que eles são descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, eles não acreditam em Jesus. Até porque ele veio, né, o judaísmo, ele aconteceu antes da vinda de Cristo. Então, eles não acreditam em Cristo. Eles têm como um ritual muito famoso, importante, que é o Bar Mitzvah. Eles descansam, então, desde o pôr do sol de sexta até o anoitecer de sábado. E eles acreditam na vinda de um Messias, que é o Yeshua. Em seguida, a gente tem o taoísmo. O taoísmo, na verdade, ele prega um desprendimento dos bens materiais. E o taoísmo hoje ele é mais como uma filosofia de vida e não mais como uma religião, não é visto como uma religião. Eles prezam pelas práticas de longevidade, também acreditam em reencarnação, eles usam muito o poder da natureza, os elementos deles é o yin e o yang.
e eles são politeístas, ou seja, eles acreditam em vários deuses. E o taoísmo nasceu na China. E entre as práticas, né, do taoísmo tá o Kung Fu, Karatê, o Judô, Tai Chi Chuan. Então eles usam esses ensinamentos, essas práticas, para buscar esse equilíbrio do corpo. A acupuntura também é uma das práticas do taoísmo. Depois o islamismo. O islamismo, eles são monoteístas. Eles só creem, né, no Deus Alá. Foi fundado por Maomé, na Arábia Saudita, e como livro sagrado eles têm o Alcorão. Quem segue o islamismo é chamado então de muçulmano, e eles não acreditam em reencarnação. Olha só, né, que interessante, né? Alguns acreditam em reencarnação, outros não. Eles usam tipos de livros sagrados diferentes, né? Muito interessante isso. Então, como que a gente pode acreditar em uma verdade única, né? Sendo que existem tantas possibilidades e tantas crenças, tantos credos. E depois a gente tem o espiritismo, que acredita na evolução do ser humano. Surgiu na França e o precursor dele foi o Allan Kardec. E eles creem em Jesus Cristo, usam como livro sagrado a Bíblia, e eles acreditam que todos nós somos médiums, ou seja, nós temos alguns poderes, sendo que o maior médium de todos até hoje foi Chico Xavier. E depois a gente tem o cristianismo, né, que acredita em Jesus Cristo, e dentro do cristianismo a gente tem algumas divisões, que é o catolicismo, o ortodoxo e os protestantes. E o movimento evangélico, ele foi um desdobramento dos protestantes. E por fim aqui eu vou falar um pouquinho da Umbanda. A Umbanda, ela é monoteísta, uma religião monoteísta que acredita em um Deus único. E esse Deus eles chamam de Zambi, Olorum ou Olodumaré. São 3 nomes que eles chamam, né, para esse mesmo Deus. E eles acreditam que esse Deus criou os elementos. Criou os orixás, que o principal orixá que eles acreditam é Jesus, que eles chamam de Oxalá. Então eles acreditam que esse Deus Zambi criou os orixás, criou os planetas e criou os espíritos. E Umbanda significa curandeiro. E essa religião ela se formou através de alguns ensinamentos espíritas e católicos. Então olha só, um pouquinho aí de conhecimento das religiões, para a gente perceber que será que existe uma única coisa que é certa? Se só uma dessas religiões é a correta, o que vai acontecer com os outros povos que acreditam nas outras religiões? Então é para a gente pensar, expandir a nossa consciência e pensar um pouco além daquilo que nos foi ensinado. Quebrar os padrões, pensar um pouco diferente, pensar extra, se questionar e falar, será que isso é assim mesmo? Então a gente tem que se questionar, tá? Então eu espero que você faça boas reflexões com essas informações, com esse conhecimento que eu trouxe, e se questione também, será que o que você tem vivido até hoje, será que é o correto? Será que vale a pena ficar brigando e ficar tão apegado ali às suas verdades? Será que não existe uma outra verdade? Então fique com essa reflexão, te vejo no próximo vídeo.